Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Amém. Contigo também. Irmãos, vamos já dar início ao nosso terço, preparando o nosso coração para o grupo dia de hoje, pedindo as bênçãos de Deus e Nossa Senhora, dos santos anjos, para que corra tudo bem. Vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Oferecimento. Divino Jesus, Nós vamos oferecer este terço e vamos rezar, imitando o mistério da nossa redenção. Concedei-nos a intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e a nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezar e a graça de ganhar a indulgência desta santa devoção. sermos particularmente Desagrados dos pecados cometidos contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, pela paz do mundo, pela Santa Igreja, pela santificação das famílias. Vamos também colocar na intenção da santidade o Papa Francisco, pelo nosso arcebispo Dom Júlio, pelo nosso pároco Frei Gilberto, pelo vigário Frei Rosântimo, pelo diácono Toninho. Vamos colocar também por todos os seminaristas que estão se preparando a vida sacerdotal. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo ilumine a todos. Colocando também pela coordenação do grupo de oração Espírito e Vida, colocando pela intenção de todos os servos, colocando intenção pelas famílias, pelos doentes, por cada um de nós, por todos aqueles que estão passando por um momento difícil. Vamos colocar pelos desempregados, por todos que estão com a enfermidade do Covid. Que Deus abençoe, que Nossa Senhora possa interceder a Deus por cada um de nós. Obrigado. Vamos também pedir a luz do Espírito Santo. A nós descei, divina luz, a nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em seguida, fazer a oração do Credo, um Pai Nosso e 3 Ave Maria na intenção da Santíssima Trindade. Queremos agradecer a Deus e vamos fazer também, meditar os mistérios gozosos. O primeiro mistério nós contemplamos a visita do anjo a Gabriel a Maria. O segundo mistério nós contemplamos a visitação de Maria à sua prima Santa Isabel. Terceiro mistério nós contemplamos o nascimento do menino Jesus. O quarto mistério nós contemplamos a apresentação do menino Jesus ao templo. O quinto mistério nós contemplamos. Vamos já agradecendo a Deus por esse momento da oração do terço. Agora, nesse momento também, cada um dar continuidade ao terço em suas casas. Que Deus nos abençoe a cada um de nós. Que o Espírito Santo iluminar também quem vai conduzir o grupo dia de hoje.
tenhamos um grupo de oração cheio de bênção. Que Nossa Senhora, os santos anjos, o Espírito Santo iluminai a cada um de nós. Maria passa à frente de todas as nossos afazeres, nossas orações. Que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Um bom grupo a todos. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco nessa noite, trazendo muita alegria ao nosso coração. Seja bem-vindo a mais um grupo de oração. E é com muita alegria que também nós estamos aqui com vocês. A cada grupo de oração, Deus renova a alegria no nosso coração. E meus irmãos, iniciando o nosso grupo de oração, vamos traçar sobre nós então o sinal do cristão, o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje é uma noite muito especial do nosso grupo de oração, porque é o nosso último grupo de oração a ser gravado desta forma. A partir da próxima segunda, nós temos o início da trezena de Santo Antônio, e com certeza todos vocês estarão participando como nós das Santas Missas, né? Inclusive no horário do grupo de oração. E terminando a trezena, com a graça de Deus, o nosso grupo retorna presencialmente na igreja. Então você que estava com saudade, nós que estamos com muita saudade de rever vocês, nós tivemos essa graça. A partir da trezena, já de imediato, na primeira segunda-feira, é o nosso grupo de oração já na igreja. Por isso louvemos e bendizemos a Deus por essa graça. Muitos motivos de louvor nós temos nessa noite, né? Por essa boa notícia, pela volta do grupo de oração, lógico, com todos os cuidados, que nós possamos estar reunidos e orar, pedindo a Deus as graças que tanto nós precisamos em nossa vida. Então nós queremos convidar desde já. Hoje nós vamos fazer a palavra no início do grupo de oração. Como eu disse, é um dia muito especial, porque nós estamos comemorando o Pentecostes. Então, para que nós possamos preparar bem o nosso coração para receber a santa palavra de Deus, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que você possa cantar conosco este hino da igreja, que eu tenho certeza você conhece, invocando o santo nome de Jesus, para que você abra o seu coração e você possa receber esta palavra que vai ser proclamada. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua força. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, que tudo pode curar. Manifesta, Senhor, o teu poder, com prodígios, milagres, sinais. Manifesta, Senhor, neste lugar, o teu grande amor, e tudo pode curar.
invocamos o teu nome, invocamos o teu poder, invocamos a tua presença no meio de nós. Vem, Senhor, fazer a tua presença no meio de Vem, nós. Senhor. Vem, Senhor, nós invocamos Sim, Senhor. a tua presença Senhor. e trazer para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração, Jesus. Curas, milagres, é o que nós queremos presenciar, Senhor. Sim, Senhor. É o que nós queremos viver, por isso nós acreditamos em Ti, Senhor, nas Tuas promessas e tomamos posse, Tomamos posse, Senhor. Deus querido e amado, da Tua presença no meio de nós. Sim, Senhor. Vem, Senhor, tocar em nós nesse Vem, dia. Senhor. Vem tocar em nós, Senhor, nesse momento de oração. Vem, Senhor. Jesus, desde já, nós apresentamos e entregamos a Ti o nosso coração, muitas vezes aflito, preocupado, Senhor. Sim, Senhor. Muitas vezes cansado. Muitas vezes, Senhor, assim tão apertado, Senhor, com tantas notícias tristes. Mas nós tomamos posse hoje, Senhor, desta promessa. É por isso que nós invocamos o Teu nome no meio de nós. É por isso que nós invocamos o nosso nome, Senhor, em meio à tempestade. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, perante a nossa enfermidade física, mental e espiritual. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, diante da situação da humanidade. Invocamos o Teu nome, Senhor, porque nós precisamos crescer na fé, acreditar cada vez mais. Venha nessa noite, Senhor. Venha nesse dia, nesse momento, Senhor, trazer esperança e alegria ao nosso coração. Venha, Senhor, tocar na nossa mente, Senhor. Nós invocamos o Teu nome, Jesus. A Tua força, o Teu poder, a Tua cura, Senhor, em cada um de nós. Vem, Senhor Jesus, derramando já sobre nós o Teu Espírito Santo, nos abrindo, Senhor, e deixando, Senhor, que o Senhor venha nos lavando, nos purificando nesse momento, nos preparando, Senhor, com toda a alegria e esperança do nosso coração, para que a Tua palavra, ela possa ser frutificada, para que a Tua palavra, ela caia como uma semente, Senhor, e ela encontre um terreno bom, um terreno fecundo, Senhor, para ela produzir muitos frutos, para ela produzir vida nova. Vem, Senhor Jesus, olhai, Senhor, esteja presente em cada lar, em cada momento da nossa vida. Vem Jesus, vem Jesus, vem tocar em nós. Cuida, Senhor, das pessoas, dos corações, de todas as mulheres, de todos os homens, jovens, adolescentes, crianças. Vem, Senhor, visitar-nos, Senhor. E nós invocamos o Teu nome, Senhor, para que aconteçam sinais e prodígios agora, Senhor. E o maior sinal, o maior milagre que eu clamo a Ti, Jesus, que o nosso coração se converta. Esse é o maior milagre que eu Te peço, Senhor. E eu Te peço também, com o coração convertido, eu entenda plenamente a minha missão de cristão, de católico, a minha missão de seguidor de Jesus. Dai-me, através dessa palavra, o entendimento, Senhor, e que realmente assuma esta missão como sinal da minha fé, como testemunho para a conversão de muitos, Senhor. Dai-me essa graça. Dai, Senhor, a graça que aconteça na vida de todos aqueles que estarão participando desse grupo de oração. Eu abro as portas do meu coração. Diga isso. Te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso, Senhor. Diga sem medo. Eu abro as portas do meu coração. Te dou livre acesso. Pois com Teu braço forte realizas prodígios.
pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Venha nos levantar hoje, Senhor, Vem, Senhor, de com a toda tua a nossa palavra. prostração. Nos ergue, Senhor. Nos ergue porque somos dignos, Senhor, de Ti. Somos dignos, Senhor, das Tuas promessas. Somos dignos, Senhor, porque o Senhor morreu por cada um de nós, Jesus. Somos dignos porque o Teu sangue cai sobre nós agora, nesse momento, e nos lava, Senhor. Nos lava porque somos herdeiros, é a Tua promessa. Na palavra que nós encontramos isso, Senhor, pela Sua morte e ressurreição, nós fazemos parte, Senhor, da Tua promessa. Somos dignos, Senhor, desta herança, e por isso o Senhor nos ergue agora, Senhor, como herdeiros da Tua herança, da vida eterna. Vem agora, Senhor, com Teu braço forte e nos erga, Senhor. Nos ergue agora, Senhor, de toda a prostração, Senhor. De tudo aquilo que o pecado muitas vezes quis fazer em nós, destruindo, Senhor, a verdadeira imagem que temos de Ti, Senhor, de que fomos criados, a Tua imagem e semelhança. Vem nos lavar agora, Senhor. Tira de nós, Senhor, faz essa obra maravilhosa, digna, Senhor, de sermos lavados em Ti, Senhor. É por isso que abrimos o nosso coração. É por isso, Senhor, que dizemos: eu tomo posse, Senhor. Eu tomo posse desta promessa e faço parte, Senhor, da Tua promessa. Muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te glorificamos, Senhor. Muito obrigado. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor. Ori leberia lamaria xalabaria, xiria lalabaria labaria lalabaria. E com o coração preparado, meu irmão, minha irmã, e com a alegria de receber a santa palavra de Deus, então eu convido você a tomar a sua Bíblia e abrir no livro dos Atos dos Apóstolos. Esse livro escrito por São Lucas, né? É o segundo livro que ele escreveu. Primeiro ele escreveu o Evangelho e agora Atos dos Apóstolos, que foram as realizações daquela igreja primitiva, dos primeiros discípulos de Jesus. Então lá conta todos os atos deles. Então abram em Atos capítulo 2, capítulo 2, versículo de 1 até o 13. Atos 2, versículo 1 a 13. E a palavra nos relata: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos,
elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfília, o Egito e as províncias da Líbia, próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicarem em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos, e sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, uma breve explicação sobre o Pentecostes, mas eu gostaria muito que cada um de vocês se atentassem neste ensinamento do Pentecostes para a sua vida. Você que é cristão, que é católico. O Pentecostes, ele vem de uma palavra grega que significa 50, que antes era uma festa da colheita, que já era uma festa judia, que os judeus comemoravam. Então, com a vinda do Espírito Santo, que foi exatamente no mesmo dia que eles faziam essa festa, passou a se chamar Pentecostes também, a vinda do Espírito Santo. Mas eu gostaria que nós pudéssemos nos atentar em alguns ensinamentos importantes dessa palavra. E o primeiro deles é bem no início da palavra, onde diz: estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Eis aí um primeiro ensinamento para nós. O primeiro ensinamento é a obediência. Por que eles estavam reunidos no mesmo lugar? Porque Jesus, se você virar a página de Atos 2, antes, no capítulo 1, no versículo 4, ele diz assim: ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Então foi um pedido de Jesus: permaneçam juntos em Jerusalém, nesse mesmo local que eles se reuniam. Então, eles observaram a palavra de Jesus, foram obedientes, e pela obediência cumpriu-se a promessa de Deus. E além da obediência, algo muito importante também: eles creram no Mestre. Meus irmãos, muitas vezes as graças de Deus não chegam até a nossa vida, ou às vezes não acontece na sua vida, porque falta um desses dois elementos. Ou nós não somos obedientes àquilo que Deus nos mostra, que Deus nos revela, porque Deus fala com você, Deus fala comigo, Deus mostra muitas coisas, e muitas vezes nós não obedecemos. E a segunda coisa é crer. Creia. Deus, quando Ele fala, Ele realiza. Deus sempre cumpre as suas promessas. Jamais Deus mentiu. Sempre cumpre as promessas. Então, porque eles creram, eles perseveraram. E eles se reuniam como grupo de oração. Por que o grupo de oração acontece toda segunda-feira às 19h30? Porque é um chamado de Deus. O grupo de oração não apareceu por uma vontade humana, porque alguém quis criar um grupo de oração, não. Foi o próprio Espírito que suscitou na igreja a renovação carismática católica. E começou lá nos Estados Unidos, começaram a se reunir, depois veio para o Brasil, e até que aconteceu de na paróquia Santo Antônio surgir um grupo de oração. Por quê? Porque é a vontade de Deus. Deus, através do Espírito Santo, suscitou no coração de alguém, e esse alguém convidou outras pessoas e começou um grupo de oração, e eles perseveraram, e é isso que nós precisamos. Crer e perseverar no grupo de oração, que daí as promessas, as maravilhas de Deus acontecerão também na sua vida, como aconteceu com os discípulos. Meus irmãos, no começo da minha caminhada, eu era católico, mas eu tinha me afastado da igreja, não participava. E quando eu conheci a Miriam, minha esposa, foi ela que me trouxe de volta à igreja.
E na época, a minha sogra, que participava mais da igreja, convidou a Miriam e eu para participar de um seminário de vida que ia se iniciar lá no Dispensário dos Pobres, em Piracicaba. E a Miriam me convidou. Eu fui, porque ela era minha namorada. Não, já éramos casados. Já éramos casados, né? É verdade, já éramos casados. Eu fui porque minha esposa convidou, então eu quis atender o pedido dela, mas não fui com muita vontade. E no primeiro dia de grupo de oração, quando terminou o seminário, quando terminou o primeiro dia do seminário, ela perguntou para mim, e aí, o que você achou? Gostou? Eu falei, eu não gostei muito não, muito estranho esse negócio, é uma gritaria, o pessoal falando esquisito, e eu não entendia nada daquilo e achei muito estranho. E eu até pensei que eu não ia voltar mais. Mas graças a Deus eu perseverei, eu voltei. E porque eu voltei, as graças de Deus, a ação do Espírito foram acontecendo na minha vida. Então, meu irmão, persevere no grupo de oração. Mesmo que ainda você não tenha experimentado a plenitude do Espírito, porque eu tenho certeza você já foi tocado pelo Espírito, persevere. Ele vai realizar em você aquilo que Deus deseja. E algo que é muito importante para nós católicos e carismáticos é entender o porquê do Pentecostes. Porquê da vinda do Espírito Santo? Por que aconteceu dessa forma? Porque o Espírito foi derramado sobre os apóstolos nesse dia de Pentecostes. A primeira coisa, meus irmãos, é para o cumprimento de algumas promessas. Em primeiro lugar, as promessas do Antigo Testamento. Alguns profetas já tinham previsto, já tinham falado que o Espírito seria derramado. Então, Jesus, ele é o cumpridor dessas promessas. Então, essas promessas aconteceram. Eu quero citar para vocês 3 profetas, são versículos, né? É importante a gente ler. O primeiro profeta está em Joel, capítulo 3. Se você quiser abrir rapidinho a sua Bíblia, Joel capítulo 3, versículo 1. Diz assim: Depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu espírito sobre os escravos e escravas. Farei aparecer prodígios no céu, na terra, sangue, fogo e turbilhão de fumo. O céu se converterá em trevas e a lua em sangue, ao se aproximar o grandioso e terrível dia do Senhor. Então, ele diz aqui na palavra que naqueles dias derramarei o meu espírito. Esse é o primeiro profeta, né? Joel. Depois, um segundo profeta, Ezequiel, desculpe. Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, ele diz assim: Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito. Olha só a promessa de Deus há muitos anos antes de acontecer. E o terceiro profeta, Isaías, lá no capítulo 44, versículo 3. Se você quiser anotar, Isaías 44, 3. Ele diz assim: Porque derramarei água sobre o solo sequioso, eu a farei correr sobre a terra árida. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade, e minha bênção sobre os teus rebentos. Então vejam só as palavras dos profetas. E aí o Pentecostes vem a confirmar isso. Mas não só os profetas previram isso, mas Jesus também. Então, o Pentecostes veio para que acontecesse as promessas dos profetas,
mas também as promessas de Jesus. Jesus, como eu disse já lá em Atos, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ele pediu para permanecer em Jerusalém, e ele diz na sequência, porque virá sobre vós o meu Espírito, e vos dará força, e sereis as minhas testemunhas. Então, essa é uma promessa de Jesus, que viria o seu Espírito. E ele diz ainda nessa palavra de Atos 1, porque João batizou com água, mas vós sereis batizados daqui a poucos dias no fogo, no meu Espírito. Então, essa é uma promessa de Jesus, o próprio Jesus dizendo isso. E ainda, além das promessas, meus irmãos, é por causa da nossa missão. Primeiro, Jesus teve a sua missão. Jesus veio até nós para quê? Ele se encarnou para realizar a nossa salvação. Ele morreu, foi crucificado, morto, ressuscitou para nos salvar. Então ele veio cumprir a sua missão. E para a sua missão ele foi revestido do Espírito Santo. Jesus era cheio do poder de Deus, ele era Deus, mas ele fazia as obras pela força e pelo poder do Espírito Santo. Então também nós somos convidados a dar continuidade da obra de Jesus no poder do Espírito Santo. Por isso que ele precisava derramar o seu Espírito. Jesus, ele realizou em 3 anos da sua vida uma missão, realizou a sua obra, ensinou alguns discípulos, fez eles experimentarem a ação de Deus, para quê? Para que eles dessem continuidade à sua missão e que outros fossem batizados no Espírito para darem testemunho. Veja que lá em Atos capítulo 1, ele diz assim, o Espírito Santo virá sobre vocês, vos dará força e sereis as minhas testemunhas. Então, esta é a nossa missão agora. Jesus não está mais fisicamente como ele estava naquela época, pregando, ele realizando sinais. Não, agora somos nós, agora é a nossa vez. Agora Jesus está convidando você, meu irmão e minha irmã, para que você receba o Espírito Santo, pregue a palavra de Deus com poder, que sinais aconteçam para que as pessoas se convertam. Essa é a nossa missão e é por isso do Pentecostes, da necessidade do Pentecostes. É por isso que também ele aconteceu. Então, para que aconteça a nossa missão. E Jesus diz uma palavra ainda, né? Ele diz lá no final de Atos 1, deixa eu abrir aqui que é importante citar essa palavra, ele diz assim, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minha testemunha, aonde? Em Jerusalém, em toda a Samaria, na Judéia e até os confins do mundo. E até os confins do mundo. Então Jesus precisa que os cristãos vá até os confins do mundo. Ou seja, a nossa pregação, o nosso testemunho do Senhor precisa acontecer em todas as cidades, em todas as localidades, até os confins do mundo. Por isso é necessário que todos sejam batizados no Espírito, ou seja, que uma grande parte da população sejam batizados no Espírito. Então é muito importante isso. E também, meus irmãos, algo que é importante, nós percebemos nesse contexto do Pentecostes. Quando aconteceu o Pentecostes, naquele momento, o que aconteceu? Sinais, né? Então, alguns sinais aconteceram. Não aconteceu no momento de oração, tudo quietinho, tudo bonito, tudo calminho, sem acontecer nada. Não. Aconteceu o quê? 2 sinais fortes. Um vento impetuoso, que provocava um ruído. Sabe aquele ruído de vento, um barulho mesmo? Impetuoso significa um vento muito forte, que sacudia, que fazia barulho. E depois, outro sinal. Se repartiram sobre a cabeça de cada discípulo, sobre cada um dos que estavam no cenáculo, como que línguas de fogo. Por que esses sinais, meus irmãos? É a manifestação de Deus. Normalmente, a manifestação de Deus ela vem acompanhada de alguns sinais
para os incrédulos, para aquelas pessoas que não creem ainda, perceberem que tem uma manifestação divina, que não é algo natural, mas que é algo sobrenatural, para que eles creiam. Então esses sinais aconteceram em Pentecostes. Tanto é que a palavra diz que aquela multidão começou a se achegar ao local, vendo esses sinais, e ficaram curiosas. Vieram primeiro pela curiosidade de ver o que estava acontecendo, para depois receber a pregação. Então assim também é o nosso grupo de oração. No nosso grupo de oração é um lugar de atrair as pessoas, porque o Espírito age e sinais acontecem e as pessoas vêm ao grupo por isso. Então, por isso Pentecostes também é importante essa manifestação. E essa manifestação de Deus não aconteceu só em Pentecostes. Em vários momentos, né? Eu cito aqui alguns momentos. No batismo de Jesus, por exemplo, o que aconteceu? Jesus entra como qualquer um na fila lá, até João Batista, e naquele momento, com uma voz de trovão, o Pai fala: este é o meu filho muito amado, né? E também desce sobre Jesus como que uma pomba, simbolizando o Espírito Santo. Outro momento na transfiguração, da transfiguração também, aparece uma nuvem luminosa e aparece Moisés e Elias. E os discípulos ficaram assombrados de ver aquilo. Também Paulo, quando perseguia os cristãos em Damasco, o que aconteceu? Uma luz muito intensa apareceu, que ele caiu por terra, e aí o próprio Jesus fala com ele. Então esses sinais acontecem da manifestação de Deus e acontecem no grupo de oração. Então, o grupo de oração é um local privilegiado para que aconteça o Pentecostes. Deus reservou os grupos de oração na igreja como local privilegiado para que as pessoas recebam Pentecostes. Um outro fato interessante, né? O que aconteceu com as pessoas que estavam lá? Nós sabemos que lá no cenáculo, que foi o local que aconteceu o Pentecostes, estavam reunidos junto com Maria, mãe de Jesus, em torno de 120 pessoas. Quantas pessoas participam do nosso grupo de oração? Já tivemos 70, 80 ou mais pessoas até. Então, é exatamente um local como esse. Aquelas 120 pessoas estavam reunidas e aconteceram esses sinais, e na sequência, aquelas pessoas que estavam lá, ao receber o Espírito, começaram a falar outras línguas, como diz a palavra. Começaram a falar outras línguas. Então, isso mostra a manifestação do Espírito. Isso não tinha acontecido ainda com nenhuma daquelas pessoas. Nunca eles tinham falado outras línguas. Mas o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar outras línguas. Eles ficaram entusiasmados, né? E qual foi a reação do povo, daquele povo que não estava ali no cenáculo, que não tinham sido batizados pelo Espírito, mas que pela curiosidade foram atraídos a esse local? Então, a partir dessas manifestações, na mudança da vida, né, das pessoas que estavam lá dentro, porque eles saíram fazendo coisa que nunca eles faziam, eles estavam com medo, presos, escondidos lá, de portas fechadas. De repente eles abrem as portas, imagine só a cena, aquele vento impetuoso, o barulho, línguas de fogo, um monte de gente se reúne em volta lá. De repente abrem as portas e saem de todo aquele medo e saem sem temor algum, pregando com muito poder a palavra de Deus. Então, a partir disso, meus irmãos, lá em Atos capítulo 2, no versículo 12, vai dizer assim, Atos 2:12, diz assim: estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: o que significam essas coisas? Outros, porém, alguns, né, acredito a minoria, escarneciam. Eles devem estar bêbados, não é possível, né? A pessoa a essa hora do dia está falando desse jeito. Mas a maioria ficaram assim, maravilhados. O que está acontecendo com esses homens? Nós conhecemos eles, eles não são assim. Eles nunca pregavam desse jeito, né? Então eles estavam atônitos,
diz a palavra. Então, aconteceu essa reação com eles. E além disso, meus irmãos, os discípulos saíram do cenáculo pregando no poder do Espírito. Pedro saiu falando sobre Jesus, tudo o que aconteceu com Jesus, e com tal força e poder do Espírito Santo, que lá em Atos 2:37 diz o que aconteceu no coração das pessoas que ouviam. Olha só, lá em Atos 2:37. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração e indagavam de Pedro e dos demais apóstolos. Que devemos fazer, irmãos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E diz na sequência, lá no versículo 41, os que receberam a sua santa palavra foram batizados, e naquele dia elevou-se a mais ou menos 3.000 o número de adeptos. Meus irmãos, olha só que maravilha. Os discípulos pregaram no poder de Deus e as pessoas foram tão tocados que eles perguntaram: tá bom, eu estou aqui maravilhados, eu nunca vi coisa igual, e agora, o que eu tenho que fazer? E Pedro pede para eles para se converterem, mudarem de vida, serem batizados e vão receber o Espírito Santo. E esse receber o Espírito Santo, o que é? Ser batizados no Espírito Santo. Para que eles também tenham a mesma experiência, eles que estavam lá fora, tenham a mesma experiência daqueles que estavam dentro do cenáculo, que acabaram de receber o Espírito Santo. Então, meus irmãos, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Este é o batismo do Espírito Santo que nós tanto pregamos na renovação carismática, que é nosso principal objetivo de reunir as pessoas, de trazer as pessoas, de trazer os cristãos e não cristãos, para que ouçam a palavra de Deus, que abram o coração e sejam batizados no Espírito. E o que é esse ser batizado no Espírito, meus irmãos? É uma coisa muito simples. Nós não podemos pensar em complicar isso, mas é muito simples. É abrir o coração, se entregar a Deus, para que o próprio Espírito faça em nós a sua morada e ele age em nós. Porque o Espírito Santo, nós que somos batizados, todos nós já temos o Espírito, recebemos o Espírito, mas o que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração, dar a liberdade para que o Espírito Santo haja, dirija a nossa vida e realize em nós, através de nós, os sinais e prodígios de Deus, para que outras pessoas possam conhecer a Deus e possam se entregar a Deus também e serem batizadas no Espírito. Então, é uma experiência que nós devemos passar um para o outro, não guardar só para nós. Eu que fui batizado no Espírito, que eu experimentei a maravilha de Deus, eu não quero mais perder isso. Eu quero que também os meus irmãos, as outras pessoas que eu conheço, aqueles que estão se perdendo no pecado, que estão se perdendo aí no mundão, que eles possam conhecer também isso, que eles possam experimentar a graça e a ação de Deus na vida deles. Então é isso que nós convidamos, através dessa palavra, meu irmão, minha irmã, você, venha fazer parte disso também. Você, no grupo de oração, nós temos um local privilegiado, nós não precisamos procurar lugar. A nossa igreja nos dá um espaço, toda segunda-feira às 19h30, para que aconteça o batismo no Espírito, para que as pessoas venham até a igreja, recebam a pregação da palavra de Deus e experimente um novo Pentecostes. Então você, meu irmão, você, minha irmã, é chamado a ser ministro desse novo Pentecostes, a convidar pessoas para que venham, para que se acheguem lá e o batismo do Espírito Santo aconteçam também na vida deles. E aí nós vamos ver, meus irmãos, sinais e prodígios, nós vamos ver pessoas falando novas línguas. Tudo isso que aconteceu em Pentecostes continua a acontecer hoje, porque o Pentecostes é perene, ele é para sempre, sempre ele vai acontecer. Basta ter um grupo de oração,
Basta as pessoas abrir o coração e clamar: vem Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre nós e realiza a sua obra. Então não esqueça isso, meu irmão. O nosso grupo de oração precisa muito de você. Muito que você seja esse ministro de um novo Pentecostes. Então, o nosso grupo de oração ele vai voltar. Terminando a trezena, na primeira segunda-feira seguinte à trezena, convide as pessoas para ir à igreja. A igreja vai estar aberta para o grupo de oração. Vamos convidar quanto mais pessoas. Você sabe, tantas pessoas precisam ser batizadas no Espírito. Convide os seus familiares, convide aquelas pessoas que você conhece, que você sabe que estão precisando da ação de Deus na sua vida. Convide a estar no grupo de oração. E nós vamos ter um grande e um novo Pentecostes no nosso grupo de oração. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A promessa que nós queremos receber nesse momento, em primeiro lugar, pedindo a Deus essa fidelidade de nós perseverarmos no nosso grupo de oração. Lá é a Jerusalém que nós vamos buscar toda segunda-feira, para voltarmos para a nossa casa, porque muitos batizados precisam ter essa experiência que talvez eu, Heraldo, você teve, muitos da nossa casa precisa ter essa experiência, muitos batizados. Então esse é o campo de missão, aonde a cidade, o lugar, o momento aonde Deus te enviar, mas em primeiro lugar a sua família, a sua casa. Aí é o lugar aonde esse Pentecostes precisa acontecer, quer acontecer. De que forma? Não a nossa, mas a de Deus. E cada um tem a sua experiência. Por isso, nós precisamos pedir essa força, essa graça e pedir que Deus derrame sobre nós, para que Ele nos use em qualquer lugar. Não tenha medo. Não importa quanto tempo, não importa o lugar, mas deixamos Deus agir. Deixamos Deus trazer em nós. E eu convido você nesse momento a se entregar, a se abrir a Deus, porque muitos precisam dessa experiência. Muitos querem viver e não sabem como viver essa experiência. E hoje, amanhã, ontem, cada dia, cada momento, para Deus não existe um tempo determinado, mas para Deus sempre é sempre. E hoje Ele quer derramar, Ele quer. E esse é o convite para que nós possamos abrir o nosso coração. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, Essa. com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar sobre os corações nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim.
Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder, renascer. Hoje eu posso ser novo homem pelo teu poder, renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. E deseje isso no seu coração, meu irmão, minha irmã, de renascer, de ser novo, de que tudo novo aconteça na sua vida, de que você não se contente com o mesmo, mas que você deseja ser mais cheio, que o Espírito Santo derrame mais a sua graça. Eu quero estar cheio, Senhor, mais cheio, por isso batiza-me, Senhor, derrama mais e mais a tua graça. Espírito Santo, eu quero mais frutos do seu Espírito, eu quero mais frutos de santidade em minha vida, eu quero mais frutos, mais passos de decisão, de conversão na minha vida. E vai dizendo venha, isso, Espírito Jesus. Santo, venha sobre nós, venha, Espírito, peça isso agora, me faz novo, Senhor, me faz nova, Senhor. Neste Pentecostes eu quero mais, Senhor, eu quero mais de Ti, nesse dia, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. A Tua palavra nos mostrou, Senhor, que eles saíram cheios, que eles pregaram, que eles curaram, que eles transformaram. Sim, Espírito Santo, que eu seja cada vez mais Sua testemunha, Espírito Santo, na minha casa, no meu casamento, na educação dos meus, na conversão, Senhor, na igreja, no meu trabalho, aonde o Senhor me enviar. Senhor, me faz, Senhor, cada vez mais desejoso de receber, Senhor, de ser cada vez mais aberto neste grupo de oração, de ser cada vez mais renovado nesse grupo de oração, desejoso, Senhor, da sua graça, de viver um novo Pentecostes na minha vida. Vem, Espírito Santo de Deus, toca nesse meu irmão, nessa minha irmã, Senhor, que muitas vezes teve a vontade de desistir, que muitas vezes teve a tentação de parar a sua caminhada. Vem agora, Espírito Santo, e renova, Senhor, faz nova todas as coisas, batiza o Senhor, faz ter uma visão nova, Senhor, que a sua visão seja ampliada, Senhor, que tenha uma visão profética, que tenha uma oração profética, que tenha, Senhor, cada vez mais um desejo novo, Senhor, de ir além, Senhor, assim como Moisés foi além do deserto, Senhor, para ter uma experiência da sarça ardente, que nós tenhamos também esse desejo, Senhor, de ir além, Senhor, que o medo não nos paralise. Espírito Santo, queima em nós agora todo medo. Espírito Santo, queime agora toda dúvida, Senhor, que tem gerado em nós. Todo comodismo. Sim, Senhor, queime agora todo comodismo, Senhor, que nós possamos chegar a Ti, Senhor, de um desejo novo, ardente. Faz, Senhor, a nossa fé ser viva, Senhor. Que este novo Pentecostes aconteça, que não seja apenas uma data festiva, Senhor, mas que ela aconteça profundamente, Senhor. Nessa Eucaristia que nós recebemos, Senhor, que ela aconteça uma explosão em nós. Sim, Espírito Santo. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, clame ao Senhor agora que Ele possa renovar os ministérios do nosso grupo de oração. O nosso grupo de oração precisa de mais pregadores da palavra. O nosso grupo de oração precisa de mais pessoas que conduzam o louvor. O nosso grupo de oração precisa de mais músicos que cante, que toque. O nosso grupo de oração precisa de mais intercessores. O nosso grupo de oração precisa de mais irmãos que imponham as mãos e orem pela cura, pela libertação, Senhor. Quantos sinais Deus quer realizar no nosso meio. E Ele te convida agora, você, meu irmão, minha irmã, você que já teve o desejo, você que já sentiu o seu coração queimar de vontade de pregar no grupo de oração, vontade de orar no grupo de oração, de conduzir o grupo, vontade de tocar, de cantar,
abençoar. Seja lá o que for o ministério que você já sentiu no seu coração, peça agora ao Espírito, Espírito Santo de Deus, batiza-me, Senhor, dai-me esse dom, confirma esse dom, Senhor, dai-me a coragem de atuar no grupo de oração, que o grupo possa começar, Senhor, e eu possa ter a coragem de me apresentar ao Cláudio, que é o nosso grupo, nosso coordenador, e dizer a ele o quanto eu gostaria de ajudar no grupo de oração, de ajudar em algum ministério. Dá essa graça, vai pedindo, meu irmão, minha irmã, como a Miriam disse, perca agora, deixe que o Senhor derrube todo o medo, toda a covardia que existe em seu coração. Jesus precisa de homens e mulheres que testemunhem a sua presença neste mundo, para que o mundo se converta, para que esse mundo seja melhor, para que esse mundo não seja mais dominado pelo inimigo, mas seja o mundo que o Senhor domine. Isso é nossa competência agora. O Pentecostes é para nós, meu irmão. A ação do Espírito Santo é para que você haja neste mundo. Venha, Espírito Santo, realiza essa transformação na nossa vida. Faze homens e mulheres fortes. Reviste cada um de nós com a sua força e o teu poder, Senhor. Nos envia, Senhor. Toca o coração de cada um de nós para que nós possamos parar de ser acomodado e nos lançar nos seus ministérios, Senhor. O Senhor coloca uma coisa que muitas vezes nós não progredimos, nós não crescemos na graça de Deus, no servir a Deus por causa do nosso orgulho. Muitas vezes nós queremos fazer algo para que as pessoas vejam o que estamos fazendo. Muitas vezes achamos que um determinado serviço na igreja é motivo de merecimento, de recompensa para nós. A recompensa nós teremos no céu. Se nós recebermos aqui, lá nós não vamos ter mais o que receber. Então, muitas vezes, meu irmão, minha irmã, você não cresce no seu ministério por causa do orgulho que está no seu coração. Nós temos que pedir a humildade de servir e fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que nós queremos fazer. Muitas vezes está almejado no seu coração um degrau de serviço que você receba esse merecimento. Que o Senhor lave o nosso coração de todo esse orgulho nesse momento. E que nós possamos receber, ao invés de merecimento, humilhação, Senhor. Que nós possamos ser humilhados, Senhor, antes de ser elogiados, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. Este é o papel do servo, sofrer humilhação, para que o Senhor seja exaltado. Dai-nos essa graça, ó Espírito Santo. Eu peço ainda, meu irmão, minha irmã, que você possa cantar este hino conosco, pedindo o Espírito Santo e que ele possa ir realizando, que ele possa ir concretizando na sua vida a ação que ele está realizando agora através desse batismo no Espírito Santo. Senhor, batiza, Senhor, cada um de nós. Batiza, Senhor. E que o Senhor também possa lavar o nosso coração de toda a crítica que muitas vezes foi feita perante alguma coisa que nós vimos. A crítica, ela deve se transformar numa ação na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se muitas vezes você criticou algo que você viu, você tem que ser o primeiro a se colocar como instrumento de ajuda perante aqueles que estão trabalhando com dificuldades, estão servindo com dificuldade. E é a graça dos frutos na sua vida. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar, mas os outros irmãos têm que ser nessa humildade, uma escada para que as coisas aconteçam. Não é para o nosso engrandecimento, mas é para a obra de Deus. É para o conteúdo geral que ela tem que ser vivida e experimentada. A Assembleia de Deus está aí para que todos possam servir, amar, adorar a Deus em todas as coisas. Que o Senhor venha nesse momento, batizando-nos cada vez mais. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós agora. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nós
nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. A nós descei divina luz. Peça isso. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. E que o amor de Jesus crescendo em nosso coração, muitas barreiras vão ser quebradas, muitas dificuldades vão cair, muita graça vai acontecer na nossa vida, muitos frutos nós vamos poder deixar que apareçam e cresçam cada vez mais na nossa vida de santidade, de conversão. Bendito seja Deus, glorificado seja Deus, Senhor. Tu és a alma da igreja, Tu és a alma que mora em nós, Tu és a alma, Senhor, de todos nós, por isso que este fogo do céu queime agora o coração de todos os pecadores, destrua toda a força do pecado que está caminhando em nossas vidas, que está acontecendo no seio da nossa família, no seio da nossa igreja. Vem fogo abrasador, vem fogo divino, e queime agora como queimastes em Pentecostes essas línguas de fogos que caíram sobre aqueles discípulos. Caia também sobre o seio da nossa igreja, sobre os nossos sacerdotes, sobre o nosso Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre os religiosos e religiosas, sobre os chefes de família, sobre os jovens. Caia agora sobre todos os agentes de pastorais. Vem agora, ó fogo de Pentecostes, caia sobre a humanidade e toca em nós, para que aqueles que possam ver em nós a ação transformadora, como viram nos discípulos, também sejam compungidos, Senhor, e possam se achegar a Ti, desejosos de querer uma vida transformada. Vem, Senhor, vem agir em nós, como agiste, Senhor. Nós acolhemos essa promessa de Pentecostes em nossa vida. Bendito seja, louvado seja, Senhor. Nós te agradecemos, muito obrigado, te Senhor, porque Senhor, isso se realiza a cada dia, Senhor, em nossa vida. Obrigada, obrigado, Jesus. Senhor. Eu tenho certeza, Jesus, que muitas maravilhas aconteceram, não exteriormente, mas dentro do nosso coração. Muitas maravilhas. Por isso eu te agradeço, te louvo, te bendigo, exaltado seja. E que pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela também interceda por nós. Sim. Ela também acolhe as nossas intenções. Meu irmão, minha irmã, quantos secretos de nós Nossa Senhora está acolhendo agora? Quantos? Quantas coisas secretas que só você sabe. Que só eu sei e desejo, que só você deseja, Nossa Senhora está acolhendo agora, pela sua poderosa intercessão, é poderosa, e que seja derramado sobre nós esta graça de Pentecostes. Bendito seja Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Meus irmãos, como eu disse no início, este é o nosso último grupo de oração gravado. Nós vamos retornar já na igreja, dia 14 de junho. Já é na sequência do dia 13, que é o dia de Santo Antônio. Dia 14 de junho é uma segunda-feira e nós retornamos com um grupo de oração.
Por isso, vá orando, vá identificando já aquelas pessoas que você vai convidar. Porque no dia 14 vai ser um dia muito especial do retorno do grupo de oração. Então convide os seus queridos, as pessoas que o Senhor colocar no seu coração. E vamos fazer uma grande festa nesse dia. Vamos deixar que o Espírito Santo batize uma grande multidão daqueles que são chamados por Deus, que haja um novo Pentecostes. Deus abençoe muito a sua vida. Deus te abençoe. E até dia 14 ou até na trezena, né, nos dias que nós nos encontrarmos, um grande abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.